Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro. Uau, Netflix, o que você fez comigo? Vamos ver se eu consigo fazer essa resenha aqui desse documentário Diga Quem Sou, que entrou hoje na programação. Se eu consigo fazer sem cair nas lágrimas. Eu tô ainda assim, passado, assombrado com a história. Eu não fazia a menor ideia do que seria. E é difícil de ver. Não sei nem se chega às beiras da exploração, do exploitive, mas os irmãos, que são os protagonistas, quiseram e aceitaram a história assim, então it's their call. Bom, são dois irmãos britânicos, já cinquentões, é um documentário, tá? Mas ele parece um thriller psicológico, daqueles tipo A Órfã, que você fala, isso não aconteceu, isso não pode acontecer. Mas enfim, são dois gêmeos, o Alex e o Marcos. No começo dos anos 80, o Alex simplesmente acorda no hospital sem lembrar de nada, com amnésia total. A única coisa ele consegue falar, né? Ele lembra do inglês e lembra alguma coisa do irmão gêmeo, mas ele não nada. E aí o irmão gêmeo dele começa a falar que você sofreu um acidente de moto e perdeu toda a memória. E os pais são meio esquisitos, assim, meio distantes, então o irmão, o Marcos, perdão, começa a construir a memória do Alex, né? Então, como que era a nossa infância? Aí você fica imaginando, cara, como que deve ter sentido, né? Se acordar assim, ter a cabeça inteira em branco ou em negro, né? Na tela representada em negro. É, Você está sendo levado para um lugar que dizem que é sua casa, pessoas que você não conhece, e ele teve que aprender tudo. E o irmão, o Marcos, é que foi fazendo essa reposição de memória. Então, quando perguntava como que eram nossas férias, a gente ia com os pais para a França, olha só a fotografia e tal. Essa é a primeira parte do documentário. Ele é dividido em três partes. A primeira parte do documentário é essa história sob o ponto de vista do Alex, que é o cara que ficou amnésico, desmemoriado. Então, ele contando que tudo que eu lembro, tudo que eu sei, é, foi assim insertado na minha cabeça pelo meu irmão. Ele criou a minha vida, ele criou a minha história. Depois, na segunda parte, a gente tem essa mesma história pela perspectiva do irmão gêmeo do Marcos, né? Então, dizendo que é, como eles são gêmeos, ele achava que ele tinha mais que dever e obrigação, e ele gostou até. Ele falou, né, assim, tudo que ele é e tudo que ele faz e tudo que ele pensa. E aí dão aquelas dicas, né, ou aquelas revelações. Quando encontrava um grupo de amigos, eles, uns 10 minutos antes, o Marcos dava um resumo de quem é quem. Então, às vezes, eles passavam as pessoas nem percebiam que o Alex havia perdido a memória. Mas existe uma coisa na família que depois vai começando a aflorar. E aí começam a aparecer outras questões. A questão de até que ponto que você consegue e você é bom esconder toda a verdade de alguém, mas também o documentário ele também a gente fica pensando o seguinte: o Alex tinha necessidade de saber tudo, mas o Marcos ele tinha necessidade durante um tempo de não falar tudo. São necessidades de sobrevivência psicológica que estão aí. Quando esse evento começa a ser desvendado pelo Alex, e olha que demolidor que ele tem que começar a construir outra vez memórias. Então ele tem que fazer pela segunda vez na vida dele, porque aí o irmão não quer falar. E na terceira parte do documentário é dividido em três atos. Aí eles se encontram e você sabe
um fala para o outro, né? O Marcos conta para o Alex qual é a verdade, que é assim estarrecedora. E aí, depois de todo esse tempo, você já pegou um amor por eles. Eles ficam na cara da gente o tempo inteiro. São só os dois com alguma cena de ficção, mas tem muita foto, e tal. Às vezes eles fazem uma reconstituição, né, de alguma cena, mas tudo muito rápido. A maior parte do documentário são os dois irmãos assim de cara pra gente falando, e eles são muito simpáticos, eles falam muito bem, a gente acaba tendo uma empatia desgramada com eles, e quando você sabe a história, é assim, você tem que estar bem preparado para ver um desenlace psicológico de arrepiar, e daquelas histórias que você diz, puta merda, isso sim poderia ser ficção e não realidade. Amei, muito, muito bom. Gente, recomendo demais. 1 hora e pouco só de documentário, mas é pauleira. E se você for meio, tiver mais mole como eu, assim, esse ano, prepara, porque é difícil quando esses caras começam a falar e o que realmente aconteceu e você não desabar. Muito difícil. Mas vale a pena. Tchau.